Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer um comentário a respeito desse conflito que está tendo ali na Palestina e nós queremos abordar esse tema dos conflitos que são envolvidos em torno disso e do que a verdadeira Igreja Católica pensa e já declarou a respeito de tudo isso que está acontecendo aí e todos os enganos, as mentiras que estão envolvendo as pessoas a respeito desse tema. Então, primeira coisa, Trump está dizendo aí nos meios de comunicação que a guerra acabou e que ele solucionou o problema. Isso daí já é, com certeza, algo que não pode ser tido como alguma coisa séria, porque todos nós sabemos que essa guerra não tem fim. E a maneira como eles trabalham também não é honesta, porque ali não existe uma clareza e principalmente a opinião pública não tem acesso a todo o conhecimento e a todos os fatos que estão envolvidos nesse problema do sionismo, nesse problema dessa criação desse Estado artificial que eles chamam de Israel. Então, nós queremos fazer esse comentário, não tanto para mostrar uma visão política ou uma abordagem a respeito desse problema, no sentido de dar os detalhes daquilo que nós estamos vendo ali, mas de mostrar que essas coisas têm um fundo religioso e tudo isso está contido nas profecias, está contido também no magistério da igreja e nós temos acesso a muitos documentos, a muitas coisas que mostram tudo aquilo que está por trás de toda essa questão do judaísmo e do sionismo. Então, para nós termos uma ideia mais clara de toda essa questão, nós costumamos explicar, nós já fizemos inclusive outras conferências sobre isso, nós costumamos explicar o tema a partir de 3 palavras-chave, que são essas. Primeiro, a revolução. Segundo, a infalibilidade pontifical. E terceiro, o novo judaísmo. Então, essas 3 palavras-chave são necessárias para uma pessoa entender mais profundamente, segundo os princípios, segundo os critérios católicos, o que está se passando ali, nesse Estado chamado de Israel, desde o tempo em que ele foi criado artificialmente, 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro termo, que é a revolução, esse é um termo que nós devemos entender como algo que vem acontecendo desde 300, 400 anos atrás, com o objetivo de destruir o catolicismo. E não só destruir o catolicismo, mas também estabelecer uma nova ordem, uma nova sociedade e tudo isso em benefício dos judeus. Então quer dizer que a revolução não é uma coisa assim, aconteceu uma revolução ali, aconteceu outra revolução ali, né? Como se as pessoas estivessem revoltadas num certo lugar, ou uma certa época, depois mudou o governo, melhorou. Não é nada disso. Aquilo que as pessoas aprendem nos livros de história não tem nada a ver. Tudo isso é falso. Revolução é algo bem planejado, feito com dinheiro, com muito dinheiro e com o objetivo de provocar o caos, provocar guerras e conflitos sociais, civis, e mudar de cada vez mais a estrutura da sociedade cristã que foi organizada durante a Idade Média para transformar aquilo numa sociedade moderna e completamente desligada desse mesmo contexto, dessa mesma organização que a Igreja Católica fez. Depois, o segundo termo importante para nós entendermos é a questão da infalibilidade pontifical.
Então quer dizer que nesse dia 29 de junho, domingo, que nós estamos celebrando a festa de São Pedro, nós devemos entender bem por que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja sobre a rocha, dizendo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por quê? Porque Cristo quis dar uma assistência divina para todos os sucessores de São Pedro, que são os pastores universais da igreja, e através dessa assistência divina, o Papa é alguém que tem uma coerência completa no seu ensinamento e naquilo que ele faz para conduzir a igreja e para permitir que a igreja continue a sua missão até o fim do mundo. Então, a pessoa que não acredita no dogma da infalibilidade pontifical, ela perde também completamente a referência do que é o cristianismo. Então, claro, todos os protestantes já estão fora, porque eles não acreditam na infalibilidade do sucessor de São Pedro, e também os galicanos, que são uma espécie de protestantes que afirmam que são católicos. E quem são eles? São aqueles que dizem que o Papa pode errar, pode ensinar coisas falsas, mas a cada 50 anos ele faz lá um dogma, faz alguma coisa, e aí ele vai acertar nesse dia. Ele recebe ali um espírito que vem e que vai dar para ele a luz para ele entender a verdade. Então, esse tipo de raciocínio é falso, não é catolicismo, e o dogma da infalibilidade papal não diz isso, mas diz que o Papa é infalível sempre, até mesmo quando ele faz uma decisão solene, quanto mais no dia a dia. Uma decisão solene quer dizer que é uma coisa mais difícil, até ali ele é sempre infalível, quanto mais quando ele no dia a dia ensina no seu magistério ordinário. E hoje em dia, os tempos que nós estamos vivendo, nós estamos numa grande confusão e nós estamos numa grande armadilha porque as pessoas pensam que estão vivendo no catolicismo, quando na verdade elas estão numa igreja que não é a mesma igreja católica dos tempos antigos. E essas pessoas são enganadas porque existem as aparências do papado e existem ali as estruturas do Vaticano. Mas o ensinamento é completamente diferente. E os papas que se seguiram ao Vaticano II, todos eles estão a serviço do judaísmo. Isso é bem evidente. Você vê que todos eles vão ali no Muro das Lamentações, todos eles estão sempre reunidos com os judeus e todos eles fazem questão de colocar o judaísmo como se fosse a continuação do Antigo Testamento. Então isso aí não é um erro teológico, isso aí não é uma heresia. Isso é algo muito mais grave. Isso é uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma significa o seguinte: a igreja tem paradigmas, ou seja, tem conceitos fundamentais, tem princípios, tem bases. É como se você tivesse uma estrutura, uma instituição que tem os princípios onde ela está baseada para poder existir. Então isso é mais profundo e mais importante do que os dogmas e também os ensinamentos da fé que vão ser também apresentados pelos papas e que as pessoas que ensinam de forma diferente vão estar cometendo heresias. Mas os pseudo-papas modernos, eles não cometem heresias porque eles não mexem nessas coisas dos dogmas. Eles mexem nos próprios fundamentos. Eles mudam os fundamentos da igreja, as bases onde a igreja está alicerçada. Então, uma das bases, nós sempre estamos explicando isso, uma das bases que sustenta a Igreja Católica é dizer que ela é a única verdadeira igreja, fora da qual uma pessoa não pode se salvar. E diz, inclusive, que ela, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a continuação do Antigo Testamento. Então, não só é fundada por Cristo, mas ela é o verdadeiro Israel, é o novo Israel e, portanto, a continuação do Antigo Testamento. Então, o que nós, católicos, segundo a tradição e o magistério da igreja, devemos dizer a respeito dos judeus? O que nós devemos dizer a respeito dos judeus é simplesmente isso.
que eles são, talvez, muitos deles são descendentes daquelas pessoas, então, segundo a raça, eles são descendentes de pessoas que viveram na época de Cristo e que eram judeus na época de Cristo, muitos deles, tudo bem. Nós podemos também dizer que eles não aceitaram seguir o verdadeiro Messias, que veio da parte de Deus, que é Jesus Cristo. E por não terem aceitado seguir esse verdadeiro Messias e obedecer a esse novo Israel do Novo Testamento, então eles ficaram em cisma, em oposição ao verdadeiro Deus. E por estarem em cisma e oposição ao verdadeiro Deus, eles insistiram no seu orgulho e criaram uma nova religião adaptada a essa situação que eles então fizeram ali. Então eles negaram alguns livros da Bíblia, revelados por Deus, que tinham sido escritos em grego, e eles mudaram inclusive a interpretação de outros livros da Bíblia que falam claramente a respeito de Jesus, da sua paixão e da sua ressurreição. Então, nós devemos, ao falar do judaísmo, diferenciar bem a raça, né, que nós não somos contra as pessoas pela uma certa raça, e ninguém pode ser racista, isso é uma coisa evidente, mas nós somos contra essa religião, porque essa é uma religião que faz oposição a Deus, e essa é uma religião falsa, que não é a continuação do Antigo Testamento, portanto é uma religião reprovada por Deus, como diz o Concílio de Florença. Então, não só a Igreja do Vaticano II nega esse princípio fundamental sobre o qual está edificada a Igreja Católica, que nos ensina que a Igreja é a substituição do Israel do Antigo Testamento para esse Israel do Novo Testamento. Mas essa nova Igreja nega a própria Escritura, porque eles tiram várias passagens do Evangelho, na qual Cristo diz claramente o que os judeus são e o que eles pensam. E eles são contra aquilo que o próprio São Paulo, que é um fariseu convertido, diz a respeito dos judeus, dizendo que eles são inimigos de todos os homens, que na verdade são inimigos da humanidade na medida que eles buscam uma identificação de Deus somente com o povo deles, e eles fazem oposição direta a Deus. Então isso é o próprio São Paulo que explica na carta aos Tessalonicenses. Então quer dizer que nós não podemos ser contra a Bíblia, nem contra a tradição e o magistério da Igreja. Então não precisaria falar de nenhum outro erro, de nenhum outro escândalo da Igreja do Vaticano II, basta que nós citemos essa passagem de São Paulo aos Tessalonicenses e o Evangelho de São João no capítulo 8, para você perceber que a Igreja do Vaticano II não pode ser a mesma Igreja Católica do tempo dos apóstolos até Pio XII. Então essas três palavras são fundamentais para nós entendermos e discernirmos o que está acontecendo no mundo. Não adianta você ficar escutando a televisão, a mídia, porque todos eles vão ser a favor de Israel. E agora que nós estamos denunciando, não só é essa hipocrisia, essa mentira que está presente na sociedade e nos meios de comunicação, mas também essa direita maçônica que está ali dominando agora em muitos cenários e dando para as pessoas a impressão de que eles estão agora bem governados. Então você veja que não só os papas do Vaticano II vão ali no Muro das Lamentações e fazem o seu tributo a essa elite que comanda o mundo, mas também esses líderes de direita, porque de fato, como nós já explicamos outras vezes também, essa lógica do movimento republicano de colocar a esquerda e a direita é para enganar as pessoas. Porque não existe um lado bom. Os dois lados servem o mal. Então a esquerda destrói mais, faz mais dano, mas tem um lado que se apresenta como mais bonzinho, mais solidário, etc. Enquanto que a direita, que tem um lado mais duro, mais rígido,
tem também esse vínculo muito evidente com Israel, ou seja, com aquilo que eles hoje denominam Israel, que na verdade é um falso Israel, e com esse projeto maçônico e sionista. Então, você vai perceber que essas pessoas, mesmo que eles falem de cristianismo, de família, etc., eles não estão a serviço de Cristo, estão a serviço do anticristo. E o anticristo, por sua vez, ele não vai ser contra Cristo, como nós já explicamos muitas vezes. Ele vai seguir essa lógica do noachismo, ou seja, Cristo é muito bom, mas ele não é Deus. Entendeu? Então, você pode gostar de Jesus Cristo, mas você não pode dizer que Jesus Cristo é Deus. E isso raramente você encontra alguém no ambiente da igreja moderna dizendo que Jesus Cristo é Deus. Então, todos eles estão aliados, juntamente com esse que se apresenta agora como Papa, e que é de esquerda, mas agora para agradar esse movimento dessa elite que está tendo uma tendência de direita, então ele ali como um camaleão, já é próprio dele ter essa atitude de camaleão, de mudar de cor, então ele vai ali e dá algumas ideias de que ele está também tendo um lado de direita, quando na verdade não tem nada disso. Então, tudo se volta para esse movimento de apoio a Israel. Então, quando nós falamos dessas três palavras, nós estamos mostrando para as pessoas que é importante, primeiro, elas entenderem o que é a revolução. A revolução não é uma coisa feita pelo povo, a revolução é uma coisa feita por essas instituições secretas que planejam tudo, que colocam dinheiro, que fazem todo o movimento para destruir aquilo que resta da civilização cristã. Depois, a infalibilidade papal é necessário que a pessoa entenda o que é isso. Porque se a pessoa não sabe o que é um papa, a pessoa vai achar que nós estamos seguindo o papa quando estamos obedecendo a esses impostores que na verdade não são papas. Isso aqui também é uma coisa importante. Deus permitiu que nós tivéssemos esse dogma para nós termos esse discernimento claro. E a verdade é essa, o mundo hoje está dominado pelo mal justamente porque nós não temos um papa verdadeiro. Porque se nós tivéssemos um papa verdadeiro, esse papa seria com certeza perseguido, mas ao menos ele teria ali para nós uma luz. Então por isso que a Escritura diz que nesses tempos o sol vai escurecer e a lua não dará mais o seu brilho. Então você percebe, o sol e a lua aqui é uma coisa só. É a doutrina católica. O sol como a luz do magistério do Papa, a lua como essa luz que reflete o brilho da igreja que permanece nos dando a verdade, nos dando a orientação correta para todas as coisas. Então, isso tudo está conjuminado com a verdadeira noção do judaísmo. Então, o judaísmo, não estamos falando de raça, a pessoa tem que entender o que significa a palavra judaísmo. Nós estamos falando de uma religião falsa, que é uma religião que é contra Cristo e que debocha de Cristo e que não quer que Cristo reine sobre nós. Ao contrário, eles querem reinar sobre o mundo e querem dominar o mundo porque, segundo eles, o Antigo Testamento prevê que eles vão dominar sobre todos os povos. Então nós podemos dizer que essa revolução é um movimento satânico, inspirado pelo próprio Satanás e que tem os seus sequazes atuando para poder destruir as bases do cristianismo, da fé católica e de tudo aquilo que a igreja construiu. Depois nós podemos dizer que a infalibilidade é um dom que Deus deu para o sucessor de Pedro verdadeiro. Quando ele é católico, quando ele professa a fé e ele é corretamente eleito, ele tem sempre assistência divina para nos ensinar a verdade. Então essa infalibilidade é a força que a igreja tem contra esses poderes tenebrosos para nos dar o caminho correto para nós seguirmos e fazermos a vontade de Deus. Então se hoje nós não temos um papa verdadeiro, então a gente segue a infalibilidade dos papas anteriores para nós obedecermos aquilo que os papas disseram e
conseguirmos discernir a verdade e chegarmos na vontade de Deus. E o judaísmo, como nós estamos sempre explicando, não é o verdadeiro judaísmo do Antigo Testamento que se tornou o catolicismo, mas é um judaísmo talmudista, uma nova religião que não é aprovada por Deus, como nós já acabamos de explicar. Então, o projeto sionista, aqui vem a questão, o projeto sionista é algo que foi se desenvolvendo principalmente a partir do fim do século XIX e foi uma ideia que foi rejeitada pelo catolicismo. Então o Papa São Pio X não quis aprovar o projeto de Theodor Herzl a respeito de fundar um Estado judaico na Palestina com a intenção de reunir os judeus de volta naquele lugar onde eles viveram antes dessa dispersão que aconteceu após as guerras do ano 70. E por que o Papa São Pio X não quis o Estado de Israel? Simplesmente porque o Papa percebeu que isso seria uma injustiça com as pessoas que viviam ali, em primeiro lugar. Então, um lugar que estava ocupado. Então, a pessoa não pode chegar numa terra depois de 2000 anos e dizer, olha, eu estou chegando aqui porque houve ancestrais meus que viveram aqui há 2000 anos, então essa terra é minha. Isso aqui não tem uma lógica de justiça, ninguém vai conseguir nunca, jamais, justificar isso no direito, na lei, como uma coisa legítima. Agora, quando se entra numa lógica religiosa, é ainda pior. Por quê? Porque nós, como acabamos de dizer, não podemos imaginar que Deus queira que essas pessoas estejam ali novamente e façam ali o seu império, o seu poder, a fim de que eles possam dizer, olha, nós agora estamos nos reunindo novamente como nação e nós queremos aqui mostrar que Deus está conosco justamente porque Deus está abençoando essa nação. Então, é assim que acreditam os protestantes, é por isso que nós estamos sempre mostrando também que todas as igrejas protestantes têm isso em comum. Todos. Pode existir uma rara exceção, mas a lógica do protestantismo é favorecer em tudo a causa dos judeus. E é curioso que o próprio Lutero, que foi um dos principais mentores do protestantismo, ele não era a favor dos judeus. Mas ele não percebia que todas as ideias que ele defendia já eram ideias que os judeus tinham colocado como semente revolucionária no seio da cultura e das ideias daquele tempo. Então, na verdade, Lutero não inventou nada. Ele simplesmente reapresentou ideias que os judeus estavam colocando com o objetivo de destruir as bases do catolicismo. Então, o projeto sionista sempre vai ser contrário ao catolicismo e nós que somos católicos não podemos jamais aceitar uma violência como essa que eles estão fazendo em nome de nenhum direito ou de nenhum conceito religioso ou nacionalista que eles possam apresentar. Porque além dos argumentos deles serem contrários à Escritura e contrários ao magistério da Igreja, os argumentos deles também vão produzir todos esses efeitos de guerra, de ódio, de divisão, de conflito e vão justificar esse genocídio que eles estão fazendo ali há tantos anos. E o que é evidente é que os Estados Unidos está ali com o objetivo claro de fazer com que esse projeto dos judeus chegue até o fim. E eles só não fizeram mais porque eles não querem também perder a opinião pública. Então eles têm que fazer as coisas no movimento, na direção que eles conseguem para ver até onde eles conseguem convencer as pessoas que eles estão certos. Então nem sempre isso é fácil, por isso que eles trabalham com marketing, eles trabalham com todo esse estudo para saber o que as pessoas estão pensando e para ver até onde eles podem avançar. Então eu peguei aqui duas citações importantes para mostrar que essas três palavras, revolução,
infalibilidade pontifical e judaísmo, especialmente sionismo, estão sempre interligadas. Então veja que isso é uma citação do livro Conjuração Anticristã, que é um livro que vai nos explicar bem o que está acontecendo no mundo. Então esse livro foi escrito antes da Primeira Guerra Mundial, portanto ele tem todas as informações corretas que não foram deturpadas, porque a partir dessas guerras as pessoas perderam a noção das coisas e todo o conhecimento começou a ser deturpado. Tanto nas universidades, as bibliotecas principais e os livros mais importantes foram destruídos. Então essas guerras também já tinham ali o objetivo de fazer com que eles chegassem nesses pontos que eles chegaram hoje, onde nós vemos que a coisa chegou nesse estado. Então aqui vem a citação do livro Conjuração Anticristã, que diz que em 8 de dezembro de 1869, sob a presidência de Pio IX, a igreja representada pelos bispos do mundo inteiro, vindos de todas as partes do universo, em atendimento à voz do príncipe dos pastores, abria no Vaticano suas importantes sessões, as maiores que o mundo cristão jamais vira desde o seu doloroso nascimento sobre o Calvário, para julgar os monstruosos erros do mundo moderno e mostrar-se às almas fracas ou transviadas tão inquebrantável quanto nos primeiros dias, quando a mão de Cristo a colocou e mais do que nunca elevada acima das vagas móveis das opiniões humanas, como a pedra sobre a qual repousam a infalibilidade da fé do cristão e a integridade da moral evangélica. Nesse mesmo dia, à mesma hora, em Nápoles, sob o nome de Anticoncílio, a seita, a que ele está se referindo à maçonaria, ela também abria solenemente suas grandes sessões sob a presidência de Ricciardi para renovar, após cerca de mais de 18 séculos, as condenações do pretório e do sinédrio contra o Filho de Deus, conspurcá-lo, feri-lo no rosto, coroá-lo de espinhos, expô-lo coberto de escárnios aos blasfemos pecadores e gritar novamente com os judeus deicidas: não queremos que ele reine sobre nós. Então quer dizer que no mesmo momento em que o Papa reuniu os bispos ali para fazer o Concílio Vaticano I e para decidir de forma solene esse dogma da infalibilidade pontifical, então nesse mesmo momento os maçons se reuniram em Nápoles e fizeram o que eles chamaram de anticoncílio. E esse anticoncílio tinha por objetivo justamente colocar as bases do trabalho que eles estavam querendo fazer a partir dali para destruir o que a Igreja Católica estava colocando no mesmo momento no Vaticano. Então a primeira declaração dos princípios maçônicos assinada por todas as comissões desse anticoncílio está assim concebida segundo o texto oficial da maçonaria de Florença. Então diz assim, ó: os abaixo assinados, delegados a diversas nações do mundo civilizado, os maçons se apresentam assim, reunidos em Nápoles para participarem do anticoncílio, afirmam os princípios abaixo. Eles proclamam a liberdade da razão contra a autoridade religiosa. Aqui você vai vendo como que é o mundo moderno, como que ele está baseado. Olha, princípios da liberdade da razão contra a autoridade religiosa. A independência do homem contra o despotismo da Igreja e do Estado. A escola livre contra o ensino do clero. Não reconhecem como base das crenças humanas senão a ciência, proclamam o homem livre e a necessidade de abolir toda a igreja oficial. Isso aqui é ensinamento da maçonaria. Depois, a mulher deve ser libertada dos laços que a igreja e a legislação opõem ao seu pleno desenvolvimento. A moral deve ser completamente independente de qualquer intervenção religiosa. Então, quer dizer que é isso. Eles estão pregando desde aquele tempo e que hoje, mais do que nunca, ficou bem evidente. Depois, uma outra declaração apresentada por um delegado da Grande Loja, da capital de um dos maiores impérios da Europa, adotada por aclamação e referenciada pelo presidente, é ainda mais explícita e reza assim:
Os livres pensadores reconhecem e proclamam a liberdade de consciência e a liberdade de exame. Consideram a ciência como a única base de qualquer crença e, em consequência, repudiam todo dogma fundado sobre qualquer revelação. Então, isso aqui é a base do anticristo. Reclamam a instrução em todos os níveis, gratuita, obrigatória, exclusivamente laica e materialista. Então, o império dessa educação moderna, laica e obrigatória. Depois, no que concerne a questão filosófica e religiosa, considerando que a ideia de Deus é a fonte e o sustentáculo de todo despotismo, de toda iniquidade, considerando que a religião católica é a mais completa e a mais terrível personificação desta ideia, e que o conjunto dos seus dogmas é a própria negação da sociedade, os livres pensadores assumem a obrigação de trabalhar para a abolição pronta e radical do catolicismo, para o seu aniquilamento por todos os meios, aí incluída a força revolucionária. Isso daqui foi em 1869. Então eles decidiram nesse anticoncílio, que depois se espalhou para o mundo inteiro, nas lojas maçônicas, todas as sociedades secretas, o objetivo de destruir a Igreja Católica, inclusive usando a força revolucionária. Então é claro que eles agiram com essa violência até um determinado ponto, e depois da Segunda Guerra, eles já estavam começando a segunda parte do plano, que agiu, como nós sabemos, por diversos documentos que nós já citamos também, através da infiltração, para ter o controle de toda a estrutura do Vaticano, inclusive com a eleição de um falso Papa a serviço da maçonaria, o que aconteceu com a eleição de João XXIII, que foi, por sua vez, um membro dessa maçonaria escondida, eclesiástica, que atuou já desde essa época no século XIX. Então não pense que isso daqui é um anticoncílio somente de leigos. É um anticoncílio onde padres religiosos estavam participando. E esses padres, esses religiosos, estavam muito bem infiltrados e, algum tempo depois, eles já tinham o mais alto cargo do Vaticano, através do cardeal Rampolla, que era o secretário de Estado na época de Leão XIII. E esse cardeal usou da sua influência, como ele estava ali no cargo altíssimo na igreja, para nomear bispos e para colocar pessoas que eram também perigosas em cargos extremamente importantes e estratégicos, principalmente na rede que nós chamamos diplomática do Vaticano. E essa rede diplomática do Vaticano é que atuou para a eleição de João XXIII, porque João XXIII sempre foi diplomata. Então, ele foi núncio na Turquia, foi núncio em Paris, quer dizer que ele foi um membro dessa loja joanina, inclusive chamava loja joanina, por isso que ele pegou o nome de João, porque essa loja joanina acredita que João Batista é o verdadeiro Messias e que Jesus usurpou o título de João Batista. Então eles defendem que João Batista é acima de Jesus e que ele era o verdadeiro Messias e que nós precisamos então devolver a João Batista, porque João Batista teria uma doutrina mais elevada do que o do próprio Cristo. Então isso daí é o ensinamento da loja joanina, a qual pertencia João XXIII. E o que é interessante também, que está nessa mesma citação aqui do livro que nós estamos citando, é que nesse mesmo ano da abertura do Concílio do Vaticano, ou seja, 1869, nesse dia 29 de junho, que é justamente o dia da festa de São Pedro, que nós estamos celebrando agora, reuniu-se em Leipzig, sob o nome de Sínodo Israelita, o Concílio do Judaísmo. Então esse concílio do judaísmo também foi histórico, porque foi a primeira vez que eles reuniram todos que pertencem à elite judaica no mundo inteiro, e teve por presidente o professor Lazarus de Berlim e por vice-presidente o rabino Seiger de Frankfurt e o cavaleiro Josef de Wertheimer de Viena. As duas grandes facções dos judeus reformistas e dos judeus ortodoxos
mantiveram o equilíbrio ali nesse concílio, em que figuravam os representantes da Alemanha, da Rússia, da Turquia, da Áustria, Inglaterra, França, Países Baixos, etc. Então a proposição a seguir foi adotada por aclamação das duas facções do judaísmo. Então quer dizer que os dois lados estavam de acordo com essa proposição. O Sínodo reconhece que o desenvolvimento e a realização dos princípios modernos constituem as mais seguras garantias do presente e do futuro do judaísmo e dos seus membros. Eles representam as condições mais energicamente vitais para a existência expansiva e o mais alto grau de desenvolvimento do judaísmo. Então quer dizer que o que está dizendo aqui é que tudo aquilo que foi implantado pela Revolução Francesa e pelas outras revoluções, no sentido de mudar a sociedade e de implantar esses princípios maçônicos, é, para todos esses judeus, a segura garantia do futuro do judaísmo. Então esse livro faz ainda essa observação que os princípios modernos propagados pelos maçons e a multidão daqueles que sofrem suas sugestões vêm dos judeus. Eles judaizam o mundo e preparam para o reino do judaísmo, quer dizer, a época messiânica que a Aliança Universal nos promete. É mais ou menos aquilo que Jesus disse no Evangelho: quando virdes que a figueira começa a dar seus brotos, não sabeis que está próximo o verão? Então, da mesma forma, quando essas coisas começarem a acontecer, sabeis que o tempo está próximo. Então, quer dizer, a história nossa tem que passar necessariamente por esse fenômeno aí do ressurgimento dessa figueira amaldiçoada por Cristo, que por sua vez começa a dar frutos, mas depois vem o anticristo e Deus também pessoalmente vai intervir. Então, tudo isso vai se cumprindo e nós vemos que as pessoas são ingênuas e não percebem essas coisas e acham que defender esse Estado de Israel é defender a direita, é defender valores cristãos, valores corretos, sendo que, na verdade, nós estamos abrindo as portas para o anticristo. E diz ali que, bem antes desse concílio do judaísmo, Caim, que era um dos órgãos mais autorizados dos judeus modernos, dissera: o Messias chegou para nós em 28 de fevereiro de 1790, com os direitos do homem. Então, quer dizer que o anticristo já foi instalado no mundo através da Declaração dos Direitos do Homem, em 28 de fevereiro de 1790, que é a data onde eles concluíram esses termos, que hoje em dia são louvados pelas pessoas nas escolas, nas universidades, mas que, na verdade, são os princípios fundamentais maçônicos sobre os quais a sociedade moderna se assenta e que vão entrar em contradição direta com os princípios cristãos católicos sobre os quais a civilização católica cristã se assentou durante todos esses centenas de anos, quando nós tínhamos a sociedade alicerçada nos princípios do Evangelho. Então, por isso que nós fazemos questão aqui de mostrar essas coisas para as pessoas estudarem, procurarem entender o problema e ver a impostura que está instalada, não só nos governos de todas as nações que estão a serviço deles, mas também dessa igreja que está ali instalada no Vaticano, se apresentando como católica, quando na verdade é uma igreja judaica e sionista. Então, basta que você veja a carta que Leão XIV enviou para os judeus no mesmo dia em que ele foi eleito falso papa. Então, se nós refletirmos sobre isso, nós percebemos que a situação nossa é bastante difícil, essa guerra vai continuar, esses conflitos ainda vão ser muito dolorosos, muitas pessoas morrem, muitas pessoas sofrem. Então, que Deus possa nos ajudar e que as pessoas possam perceber a gravidade dessas coisas e se colocarem do lado correto, que é do lado da verdade, do lado do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro Messias que já veio nesse mundo. E, portanto, nós também rezamos pela conversão dos judeus para que eles possam aderir ao verdadeiro Messias, para que eles possam também, através dessa conversão,
restaurar esse mundo, juntamente com a verdadeira Igreja Católica, para que nós tenhamos novamente uma sociedade baseada nessa união com aquilo que Deus quis para nós, que Deus revelou através do Evangelho e através do ensinamento da Igreja. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.